que é um pastor? Você já parou para pensar nisso? Que imagem vem na sua cabeça quando falo esse nome? Talvez para muitos venha aquela pessoa que fala todos os domingos na sua igreja, ou aquele cara que você acompanha nos vídeos de YouTube, canais de televisão, seja lá o que for. A gente tem muito essa ideia de pastor como totalmente relacionada com a religião, mas essa figura na Bíblia tem um caráter um pouco diferente. Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, as primeiras referências a pastor têm a ver com o cuidador de ovelhas, aquela figura bucólica que levava as ovelhas para pastar, trazia o rebanho de volta para o curral, para um lugar seguro, afastava os lobos ou coisas desse tipo. Por exemplo, o próprio Davi era um pastor muito conhecido, José cuidando de ovelhas, Moisés quando ele vai encontrar a Zípora, que seria a sua esposa. Todo esse imaginário de quem cuida das ovelhas de verdade, como sendo o pastor. Mas depois a gente vai ver outras figuras também, como por exemplo lideranças políticas sendo referidas como pastor. Então Josué, lá em Números 27, o rei Acabe, que foi um péssimo rei de Israel, também é referido como um pastor. Mas acho que um texto muito importante é Ezequiel 34, que fala dos pastores de Israel, se referindo aos líderes políticos que a nação teve, que muitas vezes foram péssimos pastores. Enquanto isso acontecia, enquanto Ezequiel fala dessa figura, eles ansiavam por um pastor verdadeiro, que ia trazer coisas novas, que ia trazer refúgio, paz, segurança para a nação de Israel, para o povo de Deus. E no Novo Testamento, lá na passagem de Marcos, capítulo 6, a gente encontra o rei Herodes, um último pastor, como uma liderança política. Queria trazer prosperidade, que prometia muitas coisas boas para os judeus, mas que foi incapaz de fazer isso. Nessa passagem de Marcos 6, a gente vê como esse cara era mesquinho, covarde, fraco, e precisou matar João Batista para cumprir uma promessa estúpida que ele fez no meio de uma festa. Então imagina só, ter um pastor como esse, alguém que não é capaz de tomar suas próprias decisões e de pensar no bem das outras pessoas antes de pensar em si mesmo. Que esperança que essas pessoas podiam ter? Hoje em dia a gente está numa situação muito parecida, esperando alguém que vai nos salvar, que vai nos redimir, esperando um pastor para nos liderar. Seja ele um governante, um político, um médico, ou o próprio líder religioso que você possa estar esperando, alguém da sua família, um digital influencer, ou seja lá o que for. Todos nós estamos ansiando por isso, ansiando por alguém que nos leve a um lugar de descanso, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mas será que existe alguém que cumpra isso? Será que existe esse pastor pelo qual a gente tanto anseia? Em quem a gente pode colocar toda essa nossa confiança?